Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Piloto Virtual. E no vídeo de hoje nós vamos comentar a respeito dos principais lançamentos para 2023. Então, se você está curioso assim como eu, já fica no vídeo, já deixa a sua inscrição, seu like para ajudar a engajar esse canal e bora pro vídeo. Bom, nós vamos começar aqui pela nossa querida Chevrolet, os lançamentos que a Chevrolet tem para esse ano. O primeiro carro vocês já sabem bem qual é, que é a Montana 1.2, que eu já comentei em um vídeo passado. Se você não viu ainda, clica no card aqui em cima para você dar uma olhada em um pouco mais de detalhes que foram revelados a respeito da Montana, que lança agora em fevereiro, né, equipado com seu motor 1.2 turbo de 133 cavalos, exatamente o mesmo conjunto motor e câmbio da sua irmã Tracker, né, na qual a nova Montana está baseada. Seguindo para o próximo carro, que também da Chevrolet, nós temos a Silverado. Sim, a Silverado será trazida de forma oficial, finalmente, pela Chevrolet, né? Até então nós tínhamos apenas importação independente, agora oficialmente a Silverado virá através da Chevrolet. Infelizmente ainda nós não temos a confirmação de qual versão será trazida. Lembrando que a Silverado tem muitas versões, começando desde a 6 cilindros diesel até V8 a gasolina, então nós não sabemos ao certo ainda, mas é o que tudo indica, ela virá apenas no segundo semestre deste ano. Bom, passando para outra montadora aqui, nós temos a Fiat. De lançamento da Fiat, nós teremos a picape média Landtrek, essa que foi desenvolvida pela Peugeot e a chinesa Changan. A Stellantis, que é quem comanda, né, tanto a Fiat quanto essas outras montadoras, decidiu trazer a Landtrek com o logo da Fiat aqui para o Brasil, mas será uma picape bem interessante também. Bom, ainda na Fiat nós teremos a Strada 1.0 Turbo para as versões topo de linha, né, cabine dupla. Finalmente a Fiat decidiu, né, trazer uma atualização para os seus motores, porque até então as versões topo de linha da Strada tinha somente o motor 1.3, que eu achava bem fraquinho, né, com 98 cavalos apenas. Então o lançamento da Montana 1.2 Turbo fez com que a Fiat se mexesse e projetasse aí um motor 1.0 turbo para equipar as versões de topo de linha da Strada. Então, se uma picape pequena, né, é de seu interesse, fique esperto que a Strada vai vir com a sua versão turbo muito em breve. Passando aqui para outra montadora, dessa vez uma japonesa, nós temos a Honda. Essa que trará o Civic e:EV, que nada mais é do que o Civic híbrido. Diferente do seu principal concorrente, que é o Corolla híbrido, o motor a combustão ele vai funcionar prioritariamente como um gerador para as baterias do carro, né? Proporcionando assim uma autonomia muito maior para o modo 100% elétrico. Falando ainda a respeito de Honda, a Honda finalmente trará o Civic Type-R, né? Para os amantes aí de carros esportivos, o Type-R 2.0 Turbo será trazido de forma oficial pela Honda. Para você que não sabe, o Civic Type-R é o carro com tração dianteira mais rápido do mundo, né? Lembrando que estamos falando de carro que já sai direto de fábrica. Equipado com seu motor 2.0 turbo, como eu disse, rende aí ao sedã 330 cavalos. Então é bastante coisa aí para um sedã, para você poder levar a sua família, levar seus filhos para a escola com bastante emoção. Ainda na Honda nós teremos um SUV médio, né? A Honda decidiu trazer um SUV nessas configurações para competir com os inúmeros concorrentes que nós temos, né? Leia-se aí T-Cross, até mesmo o Fastback da própria Fiat. O ZR-V será um SUV médio, que ainda a motorização não foi confirmada se será um 2.0 aspirado ou 1.5 turbo que equipa o seu irmão HR-V. Passando para o próximo carro, ainda da Honda, nós teremos o Honda CR-V, esse que ganhará uma versão híbrida, então será o e:EV, assim como o Civic que eu citei anteriormente. Esse também terá o mesmo conjunto que o seu irmão sedã, só que recalibrado para suportar o peso. Falando nisso, por conta do lançamento da ZR-V, que ocupará o nicho de SUV médio, a CR-V irá crescer também em tamanho para que se distancie um pouco mais dessa categoria. Bom, passando aqui de marca, falando da principal concorrente da Honda, nós temos a Toyota, que trará também de forma oficial o Corolla GR, que é o Hot Hatch, né? A versão esportiva do Corolla em sua carroceria hatch, equipado com motor 1.6 de 3 cilindros turbo, gerando aí 304 cavalos para o Corolla. Então vai ser um hot hatch bem interessante e com câmbio manual de 6 marchas. Eu não citei para vocês, mas o Civic Type-R também é um câmbio manual de 6 marchas. Então é um esportivo raiz aí com câmbio manual para você se divertir bastante. Bom, passando para uma nova montadora aqui, nós temos uma estreante aqui no Brasil, que é a GMW, né, que é a GWM, desculpa, é a Great Wall Motors,
que fará sua estreia aqui com um SUV grande, esse equipado com motor 1.5 turbo mais o elétrico, combinados assim, gerando 393 cavalos para esse SUV. Segundo a montadora, aí, ela promete uma autonomia de 28 km por litro na cidade e 25 na cidade. E no modo 100% elétrico você tem uma autonomia aí de 170 km aproximadamente. Então, tanto o consumo a combustão, né, na forma híbrida quanto 100% elétrico é bastante interessante para um SUV bem grande, como você pode ver nas fotos aí. Bom, passando para a próxima montadora, nós temos a Volkswagen, que não trará lançamentos especificamente, mas trará atualizações dos carros que já estão em linha. Começando pelo Polo Trek 1.0, que foi responsável em matar o nosso querido Gol, ocupará o espaço dele, sendo um carro mais básico de entrada da montadora, equipado com motor 1.0, 3 cilindros. O Polo vem aí com a grande missão de substituir o Gol, além de ser melhor em alguns quesitos e principalmente no espaço interno, que é o que consumidores reclamavam principalmente do falecido Gol. Passando agora para o Virtus, que vai receber um facelift também agora no primeiro semestre. O próximo que vai receber um facelift é o T-Cross, também além de um facelift vai receber um banho de loja para melhorar os seus equipamentos que já vem de série. Passando também, ainda falando um pouco a respeito de Volkswagen, nós teremos o Polo GTS, também sofrerá um facelift e manterá aí o motor 1.4 turbo já conhecido e consagrado aí para deixar o Polo bem interessante. Outro que ganhará a sua versão GTS será o Nivus, né? Esse que já tem um visual bem esportivado em si, finalmente vai ganhar definitivamente uma versão que seja condizente com o visual do carro, né? Exatamente com o mesmo motor 1.4 turbo. Muito provavelmente ele receba uma recalibração para suportar o peso maior do Nivus. Acredito eu, mas nada foi confirmado ainda, mas com certeza o Nivus GTS fará bastante sucesso aí como um SUV pequeno na sua versão esportiva. Bom, passando para outra montadora, dessa vez uma francesa, nós teremos a Renault, que trará agora o Megane, esse que tínhamos aqui no Brasil na sua carroceria sedã e na carroceria perua, diga de passagem, muito bonito, mas infelizmente, né, era bastante problemático em algumas questões, mas não vou entrar nesse mérito agora. Ele trará o Megane dessa vez com a carroceria SUV. Esse que será 100% elétrico é o Megane E-Tech, para fazer companhia aí para os outros carros elétricos que a Renault já trouxe aqui para o Brasil. Nada foi revelado ainda especificamente a respeito do Megane. Falando ainda a respeito de Renault, ela trará também o seu furgão, a Kangoo 1.6 16 válvulas, né, com a sua porta lateral corrediça, para fazer frente aí a Fiorino, que é um páreo duro nesse ramo de transporte. Trocando de montador agora, vamos para a japonesa Nissan, que trará o Nissan Sentra, né, na sua nova geração, com um visual muito mais jovial, muito mais esportivo, mantendo o velho 2.0 já conhecido aspirado, com 147 cavalos. Eu particularmente gosto bastante do Nissan Sentra e em algumas suas versões eu acho ele bem melhor do que o seu concorrente direto, o Corolla. Mas lembrando que isso é apenas a minha opinião. Bom, ainda falando um pouco a respeito de Nissan, o Versa será trazido com a sua atualização, inclusive eu já fiz um vídeo a respeito dessas novas versões do Versa que foram lançadas lá nos Estados Unidos. Finalmente a Nissan confirmou que aquelas versões, aquelas atualizações na questão do visual serão trazidas aqui para o Brasil também para o Versa, que é um carro bem interessante também. Mudando de montadora, mas ainda mantendo a asiática, dessa vez a Kia, que trará uma atualização para a Sorento, que irá abandonar infelizmente o motor V6, né, para os puristas, que adotará aí um 4 cilindros híbrido para poder mover aí o SUV grandão da Kia também. Passando agora para uma das minhas montadoras favoritas, né, apesar aí das gafes que ela comete, principalmente aqui no Brasil, infelizmente, nós temos a nossa querida americana Ford, que trará a sua versão híbrida da Maverick, né, essa caminhonete que infelizmente tomou o nome de um esportivo tão icônico quanto o Ford Maverick, né, das décadas passadas. Esse adotará uma versão híbrida que utiliza praticamente o mesmo powertrain do Fusion aí, só que dessa vez com um 2.5 híbrido aí para mover a caminhonete. Continuando aqui, nós temos o Mustang Mach-E, outro pecado que, na minha opinião, a Ford cometeu, né, colocar o nome Mustang em um carro elétrico e ainda por cima um SUV. Mas diga de passagem, você não pode negar que o Mustang Mach-E é muito bonito, então ele será trazido de forma oficial pela Ford aqui para o Brasil. Continuando aqui, nós teremos outro lançamento que é a F-150, que a Ford também vai trazer de forma oficial para trazer aí a briga das caminhonetes grandes americanas para o Brasil. Continuando, falando a respeito de caminhonete ainda, nós temos a Ranger, que está ganhando uma nova geração, que inclusive
tá ficando muito bonita, como você pode ver nas fotos aí, com esse novo grafismo, com esses novos faróis dianteiros que ficaram simplesmente magníficos, adotando aí um novo motor 2.0 turbo diesel e o câmbio 10 marchas, que é o mesmo que é utilizado no Mustang, para garantir aí uma autonomia, aliás, para garantir aí um bom consumo para a caminhonete. Falando a respeito da Ranger, a Ford finalmente vai trazer a versão SUV da Ranger, né, que é a Everest, que será aí um bom SUV para concorrer aí com o SW4, Pajero, Trailblazer. A Ford finalmente vai trazer essa SUV bem equipado tecnologicamente, claro, com uma boa tração 4x4 para você levar a sua família aí para fazer um bom rally no final de semana na sua chácara. E o último lançamento que nós teremos a respeito da Ford não é um lançamento propriamente dito, mas é uma atualização, um facelift, que é o Territory, que é um carro que nós temos aqui que infelizmente não emplacou muito, acredito tanto por conta do preço e o desempenho vergonhoso, infelizmente. Ele trará uma atualização visual, mas manterá um 1.5 turbo e um câmbio de dupla embreagem, mas não é o Power Shift. Bom, mudando de montadora, nós temos agora a francesa Peugeot, que irá trazer as versões do 308 elétrico, tanto na sua versão hatch, que é bem legal, e numa versão carroceria perua, que é um carro magnífico, que eu acho muito bonito. Como você pode ver, se você gosta de carro perua assim como eu, você vai achar o E308 simplesmente muito bonito. A montadora garante aí que o Peugeot 308 faz aí até 400 km de autonomia. Então, se fazer algo próximo disso, 350, 400 km de autonomia, vai ser bem interessante o Peugeot para você poder, inclusive, fazer viagens mais curtas. Será um carro bem legal, principalmente na versão perua, para poder colocar bastante mala aí. Continuando falando a respeito de Peugeot ainda e de carro elétrico, ela vai trazer a versão elétrica do seu furgão Partner, então vai ser o E-Partner, mas com apenas 275 km de autonomia. Eu acho uma autonomia baixa, né, principalmente para um carro de carga, mas acredito que seja pensado mais para fazer entregas urbanas e não viagens longas. Será bem interessante para quem faz Mercado Livre, entregas da Amazon e etc. aí. Será uma opção interessante para você poder economizar no combustível. E outro lançamento da Peugeot também é o 208 Turbo. Finalmente a Peugeot decidiu trazer uma motorização turbo para o 208, que eu achei simplesmente um pecado ela trazer um carro tão bonito, com apelo tão esportivo, mas infelizmente só com motorizações aspiradas. Então ela trará o 208 com motor 1.0 turbo, mas com câmbio CVT apenas. Eu acho que a combinação para um carro esportivo trazendo o câmbio CVT, eu acho que não é tão legal assim, mas já é alguma coisa trazer o 208 com um motorzinho turbo, é bem legal. Falando ainda de francesa, nós temos aqui a Citroën, que trará aqui o C3 em novas carrocerias, que será os 7 lugares, um SUV de 7 lugares, bastante interessante para quem tem família grande assim como eu, e também trará uma versão sedã do C3. Então o C3 ganhará aí mais duas variantes, além da SUV pequena que nós já temos aqui no Brasil. Seguindo para a penúltima montadora, aí nós temos a Ram, que trará a 1200, que inclusive eu já gravei um vídeo no passado falando a respeito do desenvolvimento da Ram, que ela está utilizando atualmente a Toro como base de desenvolvimento. Então, se você não viu, clica aqui para você dar uma olhada nesse vídeo que eu falei um pouquinho a respeito. Até então, no vídeo eu tinha falado que a previsão de lançamento era para 2024. Aparentemente, ela antecipará e trará para 2023. Não será do tamanho da Toro especificamente, ela será maior, então ocupará o nicho de picape média e não uma picape, vamos dizer assim, média para pequena, assim como a Toro. Então ela será maior, mais alta e mais robusta do que a sua irmã Toro, a qual ela está utilizando aí como base de desenvolvimento. Muito provavelmente a Ram 200 virá equipada já com um bom motor 2.0 turbo diesel e futuramente há indícios aí de que ele trará um novo motor 2.2 turbo diesel. Também na notícia nós temos aqui informando que provavelmente ela virá equipada com motor 2.0 turbo flex. Então, resta saber aí mais notícias a respeito da Ram 200. Quem sabe até o lançamento desse vídeo aí, ele subir ao ar, nós já teremos mais informações a respeito. Então, se tiver alguma informação, eu vou deixar na descrição aí para vocês ficarem sabendo. E partindo aí para a última montadora, nós temos a Hyundai com a Tucson na sua terceira geração, que vai ganhar um tapinha no visual aí para ficar mais bonita e, claro, também um bom banho de loja para atualizar os seus equipamentos para não ficarem defasados. Bom, então essa foi a lista dos principais modelos que serão lançados no Brasil em 2023. Como você pode perceber, a lista está bastante recheada de caminhonete, né, de caminhonete picapes médias para pequenas também, inclusive as grandalhonas, né, com a F-150 e a Silverado. O Brasil receberá aí
as picapes boas da terra do Tio Sam. Bom, mas me diz aí o que você achou de todos esses carros. Tem algum aqui nessa lista que desperta o seu interesse, que com certeza você vai esperar o lançamento? Me conta aí nos comentários. Lembrando, claro, que o link da matéria que eu usei como base está aqui na descrição para você poder dar uma olhada, tem um pouco mais de informações. Eu não coloquei tudo para o vídeo não ficar tão extenso assim. Então, muito obrigado por você assistir. Claro, deixa seu like se você gostou, se inscreva no canal para ajudar a gente aí, né? Não custa nada para você. Muito obrigado mais uma vez e até um próximo vídeo.